Será que posso criar conteúdo com inteligência artificial para o meu canal no YouTube? E o que é permitido e o que não é? E quando é preciso informar que um conteúdo foi alterado? Existe o risco de sofrer penalizações por usar IA? Essas são perguntas que muitos criadores têm e hoje vamos desvendar todas essas dúvidas. Mas antes, vá lá no comentário e me diga a sua opinião. Você é a favor ou você é contra o uso de inteligência artificial para criar conteúdos no YouTube? Eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Você usa inteligência artificial para criar conteúdos para o seu canal? Então, bora lá para o vídeo. Vamos buscar a resposta para todas essas perguntas. E como é que nós vamos saber isso, pessoal? Simples, na ajuda do YouTube, tá? Então, clique bem aqui em ajuda do YouTube, vou deixar o link aqui na descrição e vamos acompanhar junto. E ver se o seu conteúdo se enquadra nisso ou não. E aí você vai descobrir de uma vez por todas o que você pode e o que você não pode fazer. Então, bora lá. Primeiramente, nós temos aqui, ó, divulgação do uso de conteúdo sintético ou alterado, tá? Aí vem aqui o YouTube já falando. Incentivamos os criadores de conteúdo a usar ferramentas de edição ou geração de conteúdo de maneira inovadora e responsável. Ao mesmo tempo, reconhecemos que os espectadores querem saber se é real o que estão assistindo ou ouvindo. Então, pessoal, aqui a interpretação é bem simples. O YouTube está dizendo, ele não só autoriza utilizar, como ele incentiva a utilizar ferramentas de edição e geração de conteúdo inovadora. Quando ele fala de forma inovadora, ele está se relacionando à inteligência artificial, a IA. Pois é só você ler o contexto, porque isso aqui está falando justamente de conteúdo alterado, tá? O que o YouTube pede é que os espectadores eles têm o direito de saber o que é real e o que não é real. Então você tem que deixar bem claro no seu vídeo o que foi feito com inteligência artificial e o que é real. O objetivo aqui é não enganar o espectador, é ser claro e transparente naquilo que você está fazendo, tá? Então vamos aqui, ó. Por isso pedimos que os criadores avisem quando o conteúdo que parece realista for alterado significativamente ou gerado de forma sintética. Aí ele vai dizer, os criadores precisam colocar o aviso quando o conteúdo faz com que a pessoa real pareça dizer ou fazer algo que não disse ou fez. Isso aqui é bem simples, né? Então, bora lá. Altera a filmagem de um evento ou lugar real. Então, quando você alterar a filmagem de um evento ou lugar real, né? Você fez o evento em um determinado local, mas você alterou e mudou a pessoa para outro lugar que ela não estava. Então você tem que informar, tá? Gera uma cena de aparência realista que não existiu de verdade. Isso inclui conteúdo que foi alterado total ou parcialmente, ou produzido com ferramentas de criação e edição de áudio, vídeo e imagem. E aqui eu vejo muita gente já dizendo que tudo que criou com imagem e vídeo tem que ser informado. Não é tudo que você cria com imagem e vídeo que tem que ser informado, não, pessoal. É só cenas realistas, aquilo que parece ser real, que parece que de fato aconteceu. Você pegar a minha imagem e colocar como se eu estivesse lá em Brasília, na frente do Palácio Central, né, do Palácio do Planalto, e realmente eu não estava lá. Já entendeu? É algo desse tipo, é algo parecido assim, tá? Aí ele vai falar assim, avisa os espectadores usando as configurações do conteúdo. Aqui ele vai te dizer como você faz, né? Onde é que você vai avisar. Isso aqui é na hora que você posta um vídeo, tá? Quando você posta o seu vídeo, na hora de publicar o seu vídeo, vai ter essa opção para você marcar, ó. Então fica bem aqui, ó, na hora que você sobe o vídeo, né? Você põe todas as configurações dele, ó. Aí você vem aqui embaixo, tem aqui, ó, conteúdo alterado, né? Aí você vai ver aqui, ó, sim ou não, tá? Sim ou não. Então, como é que eu vou saber se eu vou marcar sim ou não? Entendendo essas políticas que tem aqui, ó. Você precisa ler tudo isso aqui para você entender, ó, tá? Então, bora lá. Aqui embaixo ele vai dar alguns exemplos. Exemplo de conteúdo sintético ou alterado, tá? A lista a seguir inclui exemplos de conteúdo sintético ou alterado. Conteúdo sintético ou alterado pode incluir conteúdo total ou parcial, alterado ou criado com o uso de ferramentas de áudio, vídeo, criação ou edição de imagem, tá? Conteúdo realista com mudanças significativas precisa informar que foi alterado, ao contrário de edições irrealistas ou de menor importância. Essa não é uma lista completa. Então, que você precisa focar nisso aqui, ó, né? Ferramentas de áudio, né? Vídeo, criação ou edição de imagem, tá? Mas tem que ser, ó, conteúdo realista com mudança significativa. Ah, o conteúdo é realista.
eu tenho que informar. Não é realista? Não precisa informar, pessoal. Se o conteúdo não é realista, você criou uma imagem lá e a gente percebe que aquilo não é realista, não tem precisão de informar, porque a pessoa que assistir já sabe que aquela cena não aconteceu, já sabe que não é realista. Aqui já está dizendo, ó, precisa informar. Ao contrário de edições irrealistas, tá vendo? Então fez algo que você sabe, todo mundo sabe que não é realista, não tem necessidade de se informar, tá? Ou de menor importância, tá legal? Se eu estou gerando imagens, né? Eu estou fazendo vídeo de história bíblica, de coisa que não é real, que todo mundo sabe que não é realista. Tá bem aqui, ó. Criação, edição com conteúdo realista. Então, eu estou criando história de personagens bíblicos. Isso não é realista, gente. Você não precisa informar, ó. Não entra aqui, ó. Tá? Não cai, não encaixa aqui. Avise que a IA foi usada para, aqui embaixo ele vai colocar, ó, representar de forma realista, ou que entra, ó, a palavra realista. Então aqui, ó, gerar animação de um míssil em um vídeo, algo que não é real. Aqui, representar de forma realista um míssil sendo disparado em uma cidade real. Isso aqui você tem que informar, tá, que é apenas uma simulação. Pessoal, isso aqui é apenas uma simulação. Então avise lá que não foi, que essa cena não aconteceu, é apenas uma simulação, tá? Para não enganar, ou seja, o intuito é que o espectador não seja enganado nunca, tá? Ele tem que saber o que é verdade e o que é falso, ok? Exemplo de conteúdos que os criadores precisam divulgar. Bora ver aqui o que precisa, basta você clicar aqui, ela já vai abrir aqui e vai falar aqui, ó, não é realista. Os criadores de conteúdo não precisam divulgar que um conteúdo irrealista foi alterado ou é sintético, nem que fez edições pequenas em um conteúdo realista, nem que fez edições pequenas, mesmo que o conteúdo seja realista, mas você fez pequenas edições, não são edições que mudam totalmente o conteúdo ou grande parte dele, também você não precisa informar. Tá? Edições pequenas são aquelas que são principalmente estéticas e não alteram o conteúdo de uma maneira que possa enganar o espectador sobre o que realmente aconteceu. Tá vendo? O objetivo é não enganar o espectador, tá? Exemplos de conteúdo e edições ou assistência de vídeo que os criadores não precisam informar que foram alterados, tá? Então, bora lá. Não é realista. Ó, se o vídeo não é realista, o conteúdo não é realista, tá? Alguém montado em um unicórnio em um mundo fantástico, né? Tela verde usada para representar alguém flutuando no espaço. Então, você sabe, a pessoa está flutuando no espaço? Não, isso não é realista. É algo que alguém montado em um unicórnio em um fundo fantástico. A pessoa montada no unicórnio, existe isso? Não. Você está fazendo uma história lá de personagem, de uma história fictícia que você criou, todo mundo sabe que é história fictícia. Então, você não precisa informar, tá legal? Pequenas edições, ajuste de cor, filtro de iluminação, filtro de efeitos especiais como desfoque do plano de fundo ou efeitos vintage. Aprimorar um roteiro, aprimorar um roteiro, um script, uma miniatura, um título ou infográfico de um vídeo. Você não precisa informar ao YouTube que você fez isso, não precisa informar aos espectadores, tá? Legal, pessoal? Então, não se preocupe com você criar roteiro no ChatGPT. A ideia é sempre sua. A ideia é sua. Você jogou, a inteligência artificial só vai te ajudar. Então, isso você não precisa informar que foi criado, tá legal? Então, você pode tranquilamente aprimorar os seus títulos utilizando inteligência artificial, tá? Você pode alterar a miniatura ou recriar a miniatura utilizando inteligência artificial. Tá vendo aqui, ó, tá vendo tudo certinho aqui do seu vídeo, tá? Criação de legenda você pode fazer, não precisa informar. Aprimoramento do vídeo, ampliação ou reparo de voz do áudio, você pode aprimorar o seu vídeo, melhorar o seu vídeo, melhorar a sua voz com o áudio lá e você não precisa informar. Geração de ideias, tá vendo? Nós usamos muito geração de ideias. Você pode utilizar inteligência artificial para gerar ideias, você não precisa informar. Clonagem da própria voz para a criação de narração ou dublagem, né? Essa aqui é uma grande dúvida que o pessoal pergunta. Então, para quem usa voz neural aí, voz de IA, pessoal, clonagem da própria voz para a criação ou narrações, ou seja, você não precisa informar ao YouTube nem os espectadores, né, que você clonou a sua voz, porque é a sua própria voz que você clonou. Você pode usar ela livremente como você quiser, tá legal?
não precisa informar. Vídeos de gameplay e de videogames. A lista acima não está completa, ou seja, isso aqui é apenas alguns exemplos do que você pode fazer. Através do que tem aqui, você vai fazer uma análise, né? Vai entender, tá bom? Agora, exemplo de conteúdo que os criadores precisam divulgar as alterações. Aqui é o que é obrigado a divulgar, tá? Então, bora lá. Gerar música de forma sintética. Ó, tá? Gerou música de forma sintética, usou inteligência artificial para gerar música, tem que informar, tá? É proibido? Não é proibido. Você pode criar, mas tem que informar que foi feito com inteligência artificial. Clonar a voz de outra pessoa para criar narrações ou dublagem. Olha aqui, ó. Se você está clonando a voz de outra pessoa, ou seja, a voz não é sua, a voz é de outra pessoa, e você está usando essa voz para fazer narração ou dublagem, você precisa informar, tá? Na minha interpretação aqui, eu entendo que se eu estou usando voz da Eleven Labs ou as vozes do CapCut e não são minhas vozes, ela é voz de outra pessoa, foi clonada de outra pessoa, mesmo eu tendo os direitos de utilizar, eu tenho que informar. Então, eu vou ter que vir aqui no YouTube. Se eu utilizei voz de IA, que não é a minha própria voz, eu tenho aqui que marcar sim. Você não precisa marcar. Mas se usou a sua voz, você tem que marcar sim, tá? Então, aqui está respondido para você, beleza? Agora, preste atenção nessa próxima informação que é muito importante, pessoal. O que acontece depois que os criadores de conteúdo informam que usam IA? Se os criadores selecionarem sim, para indicar que o conteúdo é alterado ou sintético, adicionaremos um marcador no campo descrição do vídeo. Por enquanto, esses marcadores vão aparecer para os espectadores que estiverem assistindo o vídeo do YouTube em dispositivo móvel ou tablet. Pessoal, então vindo aqui, ó, eu estou aqui num vídeo de histórias bíblicas, e aqui quando você marca o conteúdo, ele vai aparecer aqui, ó, como este conteúdo foi feito. Conteúdo sintético ou alterado. Tá vendo? Já vem essa marcação, essa informação dizendo aqui, ó. E aqui, ó, se você quiser mais informações, você vai clicar em Saiba Mais, ele vai trazer justamente para essa página que eu já estou aqui, ó. Tá? Então é até um caminho para você se informar mais sobre conteúdos alterados, tá legal? E aí, o que acontece? Caso você informe, vai aparecer. Caso você não informe, quais são os riscos que você corre ao informar ou ao não informar se o conteúdo é alterado ou não, pessoal. Olha só. Pessoal, os riscos de não informar os espectadores. Os espectadores serão enganados se acharem que um vídeo é real. Tá? Então, tá vendo? É aquilo que eu estou batendo na tecla o tempo todo. Enganar o espectador. Tá? Se os espectadores serão enganados se acharem que um vídeo é real, quando na verdade ele foi alterado significativamente ou gerado de maneira sintética para parecer realista. Em alguns casos, quando o criador não informa que o conteúdo foi alterado, o YouTube pode tomar medidas para reduzir o risco de danos aos espectadores, aplicando proativamente um marcador que os conteúdos não poderão remover. Ou seja, caso o YouTube que identifique que o seu conteúdo foi alterado e é algo realista, que pode enganar o espectador, o YouTube ele mesmo vai colocar essa marcação lá que o conteúdo foi alterado. E você, como criador, não pode remover essa marcação. Mas não para por aí, não é só isso. A coisa pode complicar e ficar mais feia ainda se você persistir no erro. Vamos embora lá ver? Ó, além disso, os criadores de conteúdo que consistentemente optar por não divulgar essa informação estão sujeitos a penalizações do YouTube, incluindo a remoção do conteúdo ou suspensão do programa de parceria do YouTube. Tá vendo, pessoal? Então é grave essa situação, tá? Então, se você não marcar, se você fizer um conteúdo realista lá e parecer que é uma cena real e isso enganar os espectadores, o YouTube entender que os espectadores estão sendo enganados, você pode até ser banido do programa de parceria do YouTube e o seu canal pode até ser excluído e o seu vídeo pode ser também removido. Então, é algo muito sério que você tem que prestar atenção. Qual que é a minha dica aqui, pessoal? Na dúvida, marque sim. Essa é a minha dica. Não arrisque o seu canal, não arrisque o seu conteúdo. Na dúvida, marque sim. Para não arriscar o seu conteúdo, ou interpretação errada do algoritmo do YouTube, é melhor você marcar sim
e ficar livre, né? Não passar por esse constrangimento de perder a sua monetização, tá? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!